Queridos filhos, Jesus, após terminar o discurso do pão da vida, ele começa hoje nos falando da importância de estarmos bem unidos a Ele. Mas as leituras já nos colocam neste caminho. Não? Vejamos na primeira leitura, nós vemos que Saulo, agora convertido, vai visitar as comunidades. Olha que bonito como termina a primeira leitura. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, aqui nós temos o relato de que os primeiros cristãos, imbuídos pela alegria do ressuscitado e no desejo de estarem bem unidos a Ele, faziam com que o Evangelho crescesse, se difundisse, e a igreja vivia em paz. Quem de nós não deseja viver em paz, não? Mas já paramos para pensar que a paz depende de nós? Às vezes a gente pensa que a paz é uma espécie de férias sem fim, não? Não, férias é outra coisa. A paz é de fato o coração seguro, o coração tranquilo. E isso vai fazendo com que quem está ao redor de alguém que tem o coração tranquilo, também fique tranquilo. E uma casa tranquila toca aqueles que também moram ao redor. Então depende de nós mantermos o espírito de paz. O contrário também é verdade. Se estamos sempre agitados, nervosos, irritados, querendo de alguma maneira nutrir e fazer crescer um sentimento de inveja, de ódio, isso também vai se espalhando. Então depende de nós, depende de nós. Na segunda leitura, São João vai de maneira muito bonita, já de início nos dizer, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Esse é o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, queridos, nós não nascemos para ter um coração perturbado. Era isso que nós lembrávamos na liturgia de sexta-feira. Não? Nós não nascemos para viver com o coração perturbado, em conflito. Não, nascemos para ter um coração tranquilo. E São João nos recorda que amar não é só falar. Amar é atitude. Amar é atitude. Então nós precisamos olhar a quantas anda de fato a prática do amor na nossa vida. E não somente aquilo que a gente fala, não, você já sabe que eu te amo. Não é assim, o amor não é intuitivo. Né? O amor não é intuitivo. O amor precisa ser vivido. Caso contrário, nós seríamos todos sensitivos, né? Deus nos livre disso, né? Não somos sensitivos. Então nós precisamos demonstrar e vivermos de fato o amor. E no Evangelho, se nós prestamos bem atenção nas leituras todas, primeira, segunda, Salmo e Evangelho, por 11 vezes apareceu o verbo permanecer. É um verbo interessante, né? É um verbo forte. Por quê? Porque na nossa vida passam muita gente. Né? Quanta gente já não passou pela nossa vida? Mas quantas realmente ficaram? Isso é importante a gente pensar. Né? Quanta coisa já não aconteceu conosco?
Mas quantas realmente permaneceram? Deus não pode ser uma dessas coisas ou dessas pessoas que pura e simplesmente passam por nós. Precisamos permanecer com Ele. Permanecer significa, de fato, fazer morada. Nós fazemos morada em Deus. Vejamos que Jesus vai fazer uma imagem muito bonita. Ele vai dizer que o Pai é o grande agricultor. Depois ele usa a imagem da videira, da qual ele é o tronco. E nós somos os ramos. Que bonito isso, né? Quando a gente vê uma parreira, né? Quem já viu uma parreira sabe que o tronco, às vezes a gente nem vê onde ele está, né? Mas os ramos se espalham pela parreira toda, porque é deles que virão os frutos, né? Mas se o tronco tiver com problema, toda a parreira sente, né? Mas Jesus está dizendo que não vai ter problema com o tronco. Por quê? Porque o tronco é Ele. Nós somos os ramos. E aqui está uma lição muito bonita, queridos filhos, que diariamente e durante toda a vida devemos aprender. A parreira, ela precisa ser podada no tempo certo, senão não vai dar fruto bom, né? Ela precisa, né, ser de fato, acompanhar toda a lógica, né, do clima, do tempo, porque senão ela não vai produzir frutos bons. Então ela precisa estar em perfeita sintonia com o tronco. Só assim ela dará bons frutos. Nós também, se não estivermos unidos ao tronco que é Cristo, não vamos produzir bons frutos. E Jesus diz o que acontece com o galho que não está unido a ele: seca. E o que se faz com o galho seco? Corta e lança ao fogo. Então, somos chamados a olhar que frutos estamos produzindo. A fé precisa gerar frutos. É engraçado que muita gente pensa que a fé é isolada. Não, a fé é individual, é verdade. Ninguém pode ter fé pelo outro. Mas a fé precisa dar frutos. A fé precisa gerar frutos. Por quê? Porque não existe fé inerte. Não existe fé que não dê fruto. Não existe fé que seja estéril. E só é capaz de produzir, Jesus nos lembra, quem está unido a Ele. Por isso, nós precisamos aprender como estar ligados a Ele. Primeiro, Ele mesmo vai dizer: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha a promessa de Jesus. Quem permite que as suas palavras, ou seja, que o seu evangelho, que os seus mandamentos, penetre no mais profundo do coração, pode pedir o que quiser e lhe será concedido. Aqui Jesus nos mostra a beleza de estarmos sempre ligados a Ele. Por isso a Santíssima Eucaristia é muito importante, porque é de fato o momento onde nós temos Jesus dentro do nosso coração. É o momento onde nós podemos visualizar esta união entre o Cristo e nós. Permitamos, queridos filhos, que Ele seja presença constante em nós. Vamos permanecer com Ele. Que muitas coisas passem pela nossa vida, mas que Cristo permaneça. Que nós possamos realizar muitas coisas nesta vida, mas que o Cristo realize em nós a grande obra que Ele deseja, que é nos transformar, nos fazer homens e mulheres novos, para desta maneira vermos as belezas da sua graça,
as belezas dos seus frutos serem produzidos em nós e através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!